Olá, a análise de hoje parte de uma ideia bem forte, até polêmica, a de que os Estados Unidos, por causa da sua geografia, estão destinados a ser a última grande superpotência do mundo. Para a gente entender essa tese, temos que começar com uma pergunta. Pensa bem, a gente fala tanto de economia, de poder militar, de cultura, mas qual é aquele fator, sabe, o mais básico de todos, que muitas vezes acaba sendo ignorado quando se mede o poder de um país? E a resposta é a mais simples possível, a geografia. É isso mesmo, o chão que a gente pisa. A terra é, no fim das contas, o que limita ou impulsiona as escolhas de um país. Ela define o jogo desde o começo, sabe? Os desafios, as oportunidades, tá tudo ali no mapa. Beleza, então vamos mergulhar nisso. A ideia aqui é que a geografia não é só mais um fator na lista. Não. Para muitos especialistas, ela é o fator decisivo. É como se fosse a superpotência suprema, aquela que realmente desenha o futuro das nações. Existe um nome para essa teoria: determinismo geográfico. A lógica é simples. Cada detalhe do terreno, um rio, uma montanha, o clima, pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, ou tanto faz. Quer um exemplo? Pega a Rússia. Aquelas planícies gigantescas, sem fim, são um pesadelo para se defender. Não é à toa que tanto Napoleão quanto a Alemanha simplesmente avançaram por ali. E para ver como isso funciona na prática, nem precisa olhar para hoje em dia. Dá para a gente voltar no tempo, milhares de anos atrás, e encontrar um exemplo assim perfeito. Vamos imaginar as primeiras grandes civilizações do mundo como se fosse um jogo de tabuleiro. Existiam 6 delas, as originais. Só que uma delas já começou com uma vantagem absurda, quase como se tivesse trapaceado. E o motivo? Simplesmente o lugar onde ela nasceu. E essa civilização era o Egito, claro. A estabilidade deles, que durou mais de 3.000 anos, isso é inacreditável. E a explicação tem 3 vantagens geográficas que eram praticamente um manual de como ter sucesso. Primeiro, o rio Nilo, super previsível, perfeito para plantar e colher. Segundo, o terreno plano, que facilitava demais o transporte. E terceiro, e talvez o mais importante, os desertos gigantes em volta. Era o melhor muro de defesa natural que existia. Ok. Agora vamos dar um salto no tempo, vamos pegar essa mesma lógica e aplicar no nosso caso principal de hoje, os Estados Unidos. A sorte geográfica dos Estados Unidos, olha que interessante, começou lá na última era do gelo. Foram as geleiras que esculpiram a costa leste e criaram um monte de portos naturais de águas profundas. E isso foi perfeito para o comércio e para fixar as primeiras colônias. Bem parecido com o que aconteceu na Europa. Já foi um começo com o pé direito, sabe? Mas não foram só os bons portos que definiram o futuro. O grande ponto de virada, o momento que realmente cravou o destino de superpotência do país, foi, acredite se quiser, uma compra de terreno. Lá em 1803, os Estados Unidos compraram um pedaço de terra gigantesco da França, a famosa Compra da Louisiana. O preço, trazendo para o dinheiro de hoje, daria uns 340 milhões de dólares. Parece uma grana, né? Mas espera só para ver o retorno desse investimento. Hoje, uma estimativa bem por baixo do valor daquele mesmo terreno é de 60 trilhões de dólares. É um número tão absurdo que a nossa cabeça nem consegue processar direito. Então, para resumir a história, a gente está falando de um retorno sobre investimento de mais de 17 milhões por cento. É provavelmente o melhor negócio da história da humanidade. Simples assim. E o mais fascinante é que o Napoleão, que vendeu o terreno, sabia muito bem o que estava fazendo. Ele não vendeu só pela grana. Ele vendeu para criar um rival poderoso para a Inglaterra, que era o seu maior inimigo. O cara teve uma visão de futuro impressionante. Tá, mas por que essa terra valia tanto? Vamos lá. Primeiro, ali fica uma das melhores áreas agrícolas do mundo. Segundo, o lugar tem mais rios navegáveis do que o resto do planeta, somado. É tipo uma super rodovia natural para o comércio. E terceiro, tudo isso deságua no Golfo do México, uma saída perfeita e protegida para o oceano. E para fechar o pacote com chave de ouro, todo esse centro produtivo é protegido por 2 oceanos gigantes, um de cada lado. Essa grande barreira azul, como alguns chamam, não só torna uma invasão por terra praticamente impossível, como dá ao país uma liberdade enorme para atuar no mundo todo sem se preocupar tanto em defender o próprio quintal. E essas vantagens dos Estados Unidos ficam ainda mais óbvias quando a gente compara com as dificuldades geográficas de outras potências. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos, só para ter uma ideia.
Pega a China, por exemplo. Ele só tem acesso a um oceano, o Pacífico. E mesmo esse acesso é meio engaiolado por uma série de ilhas que são de países aliados dos Estados Unidos. Praticamente todo o comércio chinês, inclusive 80% do petróleo que eles importam, precisa passar por gargalos super apertados como o Estreito de Malaca. É uma vulnerabilidade enorme. Agora, vamos olhar para a África. O Rio Congo, puxa, é um dos rios mais potentes do mundo. Só que, para o comércio, ele não serve para quase nada. Ele tem cachoeiras e corredeiras gigantescas bem perto da fosse, o que impede a navegação. Um explorador chegou a chamar isso de uma imensa tragédia porque acaba isolando todo o interior do continente. E voltando à Rússia, a gente já falou daquela planície gigante, né? A falta de barreiras naturais ali é uma fraqueza histórica. Aquele terreno aberto e plano deixou o país vulnerável a invasões várias e várias vezes. E isso, claro, moldou completamente a política externa e a cabeça dos militares russos até hoje. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que aparece é a imagem de uma base, uma fundação que é absurdamente sólida e feita para durar. Vamos resumir então. Se a gente pensar que o poder de um país se apoia em 3 perguntas essenciais, só um país tira nota 10 em todas. Primeira, consegue alimentar seu povo? Os Estados Unidos conseguem, e com sobra. Segunda, pode ser invadido facilmente? De jeito nenhum, eles são super protegidos. E terceira, consegue comerciar com o mundo? Sim, com um acesso que ninguém mais tem. E esse é o ponto-chave de toda essa análise, sabe? Governos mudam, economias têm altos e baixos, culturas se transformam, mas as montanhas, os rios, os oceanos, eles continuam lá. A geografia é a parte da equação que não muda, é a base de tudo. E isso tudo deixa a gente com uma última provocação para pensar. Se a fundação de uma nação é a sua terra, o que no mundo seria poderoso o suficiente para mudar a própria fundação? Que tipo de força, sei lá, tecnológica, ambiental, que força poderia um dia redesenhar esse mapa do poder?